Olá pessoal, eu sou o Marcos, aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pelotas e esse é o programa de apoio ao LIF, o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar operações com os números naturais com os alunos do 6º ano. Para a realização dessa atividade, a gente vai precisar também de um dado com duas faces numeradas com o número 2, três faces numeradas com o número 4 e uma face numerada com o número 6. A gente vai precisar de um monte de cartas, certo? Com 20 cartas, escrito resultado, e aí temos algumas variantes, resultado menos 10, resultado mais 5, resultado vezes 0, resultado vezes 1, certo? A gente vai precisar de um outro monte de cartas com 80 cartas numeradas de 0 a 9 e um outro monte com 80 cartas com as operações de mais, menos e vezes, certo? A gente vai precisar também de uma folha de ofício e lápis para que cada aluno faça a anotação dos seus pontos durante o jogo. O objetivo do jogo, então, é fazer com que o aluno obtenha o maior número de pontos ao término da partida. Como que ele vai obter esses pontos? Ele vai fazer sentenças matemáticas utilizando as cartas. Vamos jogar então. O primeiro jogador ele vai receber 3 cartas com os números, certo? E 2 cartas das operações. Bom, o primeiro jogador então, ele deve fazer uma sentença matemática utilizando essas 5 cartas no tabuleiro e obter o maior número de pontos possíveis. Caso essa sentença matemática passe por cima do ponto de interrogação, o aluno deve comprar uma carta do monte que está escrito resultado e verificar, por exemplo, resultado menos 4. O resultado da sentença matemática que ele teve, menos 4. Vamos demonstrar então no tabuleiro. Neste caso, o aluno tirou os números 4, 5 e 6 e as operações de mais e de menos. Ele deve fazer uma sentença matemática tentando obter o maior número de pontos possíveis. Por exemplo, ele pode fazer 5 menos 4 mais 6. 5 menos 4, 1, mais 6, 7. Nessa sentença, o aluno passou por cima de um ponto de interrogação. Até agora, ele teve 7 pontos, então ele vai comprar uma carta do monte. O resultado, menos 4. Bom, ele tinha 7, menos 4, 3. Ele vai registrar, então, na sua tabela, na primeira rodada, 3 pontos. Após o primeiro jogador realizar a sua jogada, a gente tem algumas regras específicas para as próximas rodadas. Que regras são essas? Bom, a partir de agora, todos os jogadores devem jogar o dado antes de realizar a sua jogada. O jogador vai jogar o dado e verificar qual número caiu. 6. Se cair o número 6, ele vai comprar 3 números e 3 operações. Se cair o número 2, ele compra um número e uma operação. Se cair o número 4, ele vai comprar 2 números e 2 operações. Certo? Vamos dar exemplo então com o número 6. O jogador vai comprar 3 números e 3 operações. Então ele tem que realizar a sua sentença matemática utilizando esses 3 números e as 3 operações, certo? Mas de que maneira que ele vai jogar? Depois do primeiro jogador, todos os outros jogadores eles devem utilizar apenas uma cartinha do tabuleiro, certo? Não é permitido utilizar mais que uma. Ele utiliza as suas que comprou e mais uma que já está no tabuleiro. Por exemplo, esse jogador ele retirou os números 3, 4 e 4. As cartinhas de vezes, vezes e mais. Ele tem que utilizar essas 6 cartas e mais uma do tabuleiro para fazer a sua sentença matemática. Lembrando que caso ele ultrapasse por algum ponto de interrogação, ele deve comprar uma carta do outro monte. Vamos ver então qual pode ser uma sentença criada com essas cartas compradas. Bom, como o aluno aqui ele deve utilizar apenas uma carta que já está no tabuleiro, as 2 melhores opções dessa rodada são o número 6, porque é o mais alto entre todos os números, e a operação de mais. Bom, vamos supor então que ele vai utilizar o 6. Ele pode fazer a seguinte sentença: 6 vezes 4 vezes 4 mais 3. Certo? Então, ele vai fazer a conta. 6 vezes 4 vezes 4 mais 3. Só que a gente deve observar também que nessa sentença ele passou por 2 pontos de interrogação. Então ele deve comprar 2 cartas do monte, certo? E fazer as operações com o seu resultado. 6 vezes 4 vezes 4 mais 3 dá 99. Então ele teve que comprar 2 cartas e vamos ver qual vai ser a operação.
Então ele tem 99 menos 5, certo? Resultado menos 5, então dá 94. 94 menos 2, 92. Então esse segundo jogador vai registrar na sua tabela 92 pontos. Bom, nessa primeira rodada então, um dos jogadores ficou com 3 pontos e o outro jogador ficou com 92 pontos. O primeiro jogador então que tinha 3 pontos vai fazer a sua segunda rodada. Ele joga o dado, verifica o número que tirou, o número 2. Então ele deve comprar uma carta dos números, uma carta das operações, certo? Ele recebeu o número 2 e menos. Então ele tem que fazer uma sentença matemática utilizando apenas uma carta que já está no tabuleiro. A regra é sempre assim. Como ele tem que utilizar a subtração, então ele vai ter que ver qual o maior número possível no tabuleiro para tentar obter o maior número de pontos possíveis. Nesse caso ele pode utilizar o 6 e fazer 6 menos o 2 que ele recebeu, que dá 4. Ele não passou por nenhum ponto de interrogação, então ele registra na sua tabela mais 4 pontos. Como na primeira rodada ele tinha 3, então agora ele tem 7. O segundo jogador então, que tem 92 pontos por enquanto, vai jogar a segunda rodada. Ele joga o dado e saiu o número 4, certo? Ele recebe 2 cartas com os números e 2 cartas com as operações. Neste caso, o número 1 e o número 9 e 2 cartas de adição. Então ele vai fazer a sua sentença matemática. Ele vai observar então no tabuleiro qual é o maior número possível que ele tem para tentar conseguir o maior número de pontos. Neste caso é o 5. 5 mais 9 mais 1. Certo? 5 mais 9 mais 1 dá 15. Ele passou por 2 pontos de interrogação. Então ele compra 2 cartas do outro monte e vai fazer as operações também. Ele tem 15. O resultado mais 4, 15 mais 4 dá 19. O resultado vezes 1, 19 vezes 1 é 19. Então ele vai registrar mais 19 pontos na segunda rodada. Bom, então não é simplesmente fazer qualquer sentença matemática no tabuleiro. É preciso organizar, é preciso raciocinar para ver qual a melhor maneira de utilizar o maior número de pontos possíveis. Porque muitas vezes você vai receber a cartinha de subtração e vai precisar utilizá-la. O jogo termina, certo? Quando acabarem todas as cartas contendo os números e as operações, e vai vencer o jogo aquele jogador que tiver o maior número de pontos ao término do jogo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e continue nos assistindo. Até mais!